É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez em uma Masterclass da Fractal e desta vez falando sobre boas práticas para a gestão de riscos na manutenção, que é um tópico muito importante. Bem, vejamos então o que são riscos e o que podemos fazer para evitar, mitigar os riscos. Eu sou Rodolfo Stover, engenheiro mecânico, trabalhei 32 anos na Petrobras como gerente de manutenção e gerente de projetos, e depois de minha aposentadoria, continuo trabalhando como consultor de confiabilidade, gestor de projetos, estive no Peru, Angola, México. Bem, vamos então, sem mais delongas. Antes de mais nada, vamos caracterizar o que são riscos. Quando falamos de riscos, normalmente pensamos em riscos assim de segurança. O que está correto, claro, são riscos que nós temos que nos preocupar. Riscos sob o prisma da segurança industrial. Risco de acidentes, né? Um acidente com afastamento, sem afastamento, aquela famosa pirâmide de Pearson, né? Ou seja, há potencial, numa atividade de manutenção, há a potencialidade de ocorrer um risco de acidente, assim como riscos ergonômicos. Muitas vezes o mantenedor, para fazer uma intervenção, ele tem que ficar numa posição incômoda, desajeitada, podendo lhe causar alguma dor, alguma lombalgia. Aos riscos químicos, principalmente nas indústrias de processo, o mantenedor vai atuar numa bomba de um compressor, numa turbina, numa tubulação, e há produtos químicos lá, ele tem que estar atento a isso. Assim como também, dependendo do tipo de indústria, há riscos biológicos. E há os riscos físicos, espaços confinados, trabalho em altura. Bem, estes são riscos sob o prisma da segurança industrial. Mas, se você amplia o conceito de risco, e aí entra a questão do guia PMBOK. O que é PMBOK? É o Project Management Body of Knowledge, ou seja, é o corpo de conhecimento, é o estado da arte do gerenciamento de projetos. E, obviamente, se preocupam muito com riscos, mas não apenas riscos sob o prisma da segurança industrial, mas sim sob a possibilidade de algo dar errado. Na realidade, de algo dar errado ou dar certo, porque apesar de que normalmente nós pensamos sempre em riscos como sendo algo negativo, uma ameaça, na realidade, segundo a definição do guia PMBOK, pode ser também uma oportunidade, pode ser um efeito positivo ou negativo. Então, deixar de cumprir o escopo, fazer uma intervenção sem a qualidade requerida, ultrapassar o prazo, são também riscos. Já não mais sob o prisma da segurança industrial, mas sob o prisma de insucesso total ou parcial da atividade de manutenção. Bem, já que nós vamos falar de riscos da manutenção, vamos refletir um pouco. Como é que surge a necessidade de uma intervenção de manutenção? Nós sabemos, isso até já tivemos oportunidade de conversar em masterclasses anteriores, existe a manutenção corretiva, né? E essa manutenção corretiva se desdobra em diferentes formas de você priorizar, mas de uma forma resumida, se desdobra em emergência, urgência ou normal. Existe a manutenção preventiva, que é realizada por intervalos de tempo, tá? Ou frequência de uso, por exemplo, nos nossos carros. Nós fazemos uma revisão periódica a cada 6 meses, aí é por tempo, ou a cada 10 mil quilômetros, aí seria por frequência de uso. Temos a manutenção preditiva, que, na realidade, não é propriamente a atividade de reparo, é a atividade monitorar
os parâmetros, as variáveis de interesse, temperatura do mancal, vibração, presença de contaminantes no óleo lubrificante, etc., né? Redução de espessura, para, a partir do acompanhamento destes parâmetros, detectar que uma falha se avizinha, se aproxima, e aí vamos gerar uma manutenção corretiva, porém uma manutenção corretiva planejada. Ou seja, eu tenho como me preparar, separar os materiais, ver o momento mais adequado para fazer esta intervenção. E existe também, que eu também já mencionei, a manutenção detectiva, que é importante, porque o exemplo que eu sempre dou, se você está numa mesa de cirurgia em um hospital, você com certeza deseja que o gerador de emergência esteja pronto para entrar em ação se eventualmente houver uma queda de energia. Então, é necessário garantir isso. Mas o equipamento não está operando, então eu vou fazer uma busca de falhas ocultas. É chamada manutenção detectiva. Bom, então, essas são as maneiras com que surge a necessidade de uma intervenção da manutenção. Em todos esses casos, normalmente, o ato de fazer uma intervenção de manutenção requer uma ordem de serviço, que é um documento que formaliza o trabalho a ser prestado para o cliente e serve como ponto de partida. Ou seja, em qualquer uma dessas situações, seja, né, uma corretiva, preventiva, preditiva, detectiva, haverá uma ordem de serviço para dar o início a essa atividade. Eu coloquei em vermelho emergência, que sim, muitas vezes, quando você tem uma emergência na sua planta, na sua fábrica, na sua unidade, você vai lá de imediato reparar os estragos, conter os danos. E aí você não vai lá, emite aí a ordem de serviço. Você vai lá, mas uma vez que a situação esteja sob controle e que você até se dê conta de quais foram os danos ocorridos, e aí sim vou reparar, aí gera-se uma ordem de serviço. Então, a ordem de serviço é preliminar a todas as situações em azul, e no caso da emergência, antes de tudo, vamos controlar a emergência, os danos, os efeitos. Agora, depois, para reparar, vamos lá pegar a ordem de serviço. Porque notem que a ordem de serviço não é uma mera formalidade, não é um documento burocrático. Uma ordem de serviço bem elaborada tem que ter um código, um registro, para que se possa localizar essa ordem de serviço. Tem que ter uma descrição, o que aconteceu, qual foi a falha detectada, qual é a localização do equipamento a ser submetido a uma intervenção de manutenção, uma descrição da avaria, da falha, um histórico de intervenções, note, tá? O que aconteceu ao longo da vida desse equipamento tem que estar lá na ordem de serviço. Uma lista de sobressalentes, para que o mantenedor saiba quais são os sobressalentes que ele tem que disponibilizar para poder fazer o reparo, e recomendações de segurança. Então, repare, uma OS, repito, não é uma mera burocracia. É realmente um documento que subsidia, que dá informações valiosas para o mantenedor. E note que o trânsito da OS, da ordem de serviço, é sempre uma via de mão dupla, porque assim como ela orienta o mantenedor sobre o que ele deve fazer, o mantenedor também deve registrar o tempo que levou o reparo, problemas encontrados, eventuais lições aprendidas. Tudo isso tem que voltar para municiar de informação o mantenedor numa próxima intervenção. Então, note que não é uma mera formalidade, é como se fosse um manual de instruções para um determinado reparo.
Infelizmente, quem de vocês aí comprou um celular e leu o manual de instruções? Comprou um gadget qualquer, um aparelho qualquer? Quem lê? É pouca gente. Mas é uma boa prática, é uma prática que deve ser respeitada, principalmente no caso de atividade de manutenção, que são, ao contrário de quando você compra um bem novo, que espera-se que ele funcione com o tempo, aí você já está em uma situação anômala. Então, a ordem de serviço tem que estar muito bem elaborada. Aliás, a propósito, já que você nos dá o prazer e a honra de estar visitando essa masterclass pela Fractal, você passou pela página da Fractal, entre lá para conhecer o software de manutenção, os diversos produtos da Fractal, que são produtos muito interessantes. Você pode solicitar uma demonstração. Ok? Bom, então, o Trust OS é uma via de mão dupla. Diz o que fazer e o mantenedor tem que pegar e informar, né, registrar no sistema o que aconteceu conforme previsto, o que aconteceu conforme não previsto. Ok? Muito bem. Nós, quando praticamos manutenção, nos apoiamos, e isso é particularmente muito importante nesse momento em que transitamos da manutenção propriamente dita para a gestão de ativos. E qual é basicamente a diferença? É que numa visão anterior, né, de alguns anos antes, né, o pessoal da manutenção se preocupava com a manutenção. E o cara do projeto, né, quando eu falo projeto, não é apenas projeto no sentido do design, do CAD, né? É o projeto como um todo, a construção, a montagem, né? Estava em um compartimento à parte. Eram assim silos separados. E cada vez mais, quando se mira a gestão de ativos, procura-se integrar a manutenção e projeto. É claro que eram dois, imagine aqui, dois conjuntos, né, da velha teoria dos conjuntos da escola, anteriormente eram quase que disjuntos, quase que separados. E agora começa a ter cada vez uma interseção maior. Não chegarão a coincidir, mas a interseção entre manutenção e projeto, cada vez mais ela aumenta. E isso tudo é o que nós chamamos de engenharia de confiabilidade. É ter confiabilidade nos nossos equipamentos. A engenharia de confiabilidade se baseia num tripé: a confiabilidade, a disponibilidade e a mantenabilidade, ou mantenibilidade, tá? Os dois nomes são aceitos. O que é a confiabilidade? É a expectativa de que aquele determinado equipamento vá operar, tá, por tanto tempo nas condições ideais. É uma visão do futuro. O que é a disponibilidade? A disponibilidade é bottom line, ou seja, no final das contas, quanto tempo eu tive o meu equipamento disponível. E a mantenabilidade, desculpe, a mantenabilidade é a facilidade, né, de fazer-se a manutenção de uma forma rápida, eficaz, segura, ok? Então, é esse tripé. Notem que, obviamente, o que no final das contas nos interessa é ter os equipamentos disponíveis. Então, temos que focar na disponibilidade. Porém, notem que a confiabilidade e a mantenabilidade não têm necessariamente o mesmo peso. E aí você pode olhar a segunda figura e dizer, então a mantenabilidade é menos importante que a confiabilidade? Não, não se trata de ser menos importante. É que, para determinadas situações, para determinados equipamentos, a mantenabilidade é intrinsecamente inferior. Se não, vejamos, para equipamentos onshore, para plantas industriais, para máquinas das nossas fábricas, para um trem de laminação,
Nós queremos a disponibilidade, que depende da confiabilidade, de quão confiáveis são os equipamentos e sistemas, e também da mantenabilidade, da facilidade que a manutenção tem para rápida e eficazmente fazer uma intervenção. Porém, quando você olha para poços, né, poços de óleo e gás, equipamentos subsea, equipamentos submarinos, um reator nuclear, um alto forno, por suas próprias características, eles têm que ter uma maior confiabilidade, porque a possibilidade de você fazer uma intervenção de manutenção, né, em, por exemplo, uma árvore de Natal molhada, lá no fundo do oceano, a 1.500, 2.000 metros de profundidade, dentro de um poço, num reator nuclear, é intrinsecamente menor. Então, você tem que investir mais na confiabilidade, porque são equipamentos cuja mantenabilidade é difícil. Então, são coisas a serem pesadas. Vejamos agora alguns casos reais, tá, de problemas ocorridos em atividade de manutenção e, em cada um destes problemas, o que o gestor pode, não, deve fazer ou deveria ter feito. Tem aqui 6 exemplos reais, alguns, né, muitos deles aí eu vivenciei, tá? Remoção de feixes permutadores numa unidade de destilação, vou entrar nesse detalhe, vivenciei esses problemas. Remoção de catalisador gasto em atmosfera inerte também. Unidade de recuperação de enxofre, também vivenciei esse problema. Descomissionamento de unidade, sim, também. O que, obviamente, não vivenciei, mas estou trazendo aqui à baila porque são casos importantes, são o desastre de Piper Alpha, que nasceu basicamente de problemas oriundos da manutenção, vou destacar um pouco, e o pior acidente industrial de todos os tempos, Bhopal, onde a manutenção também teve uma parcela. Mas vamos ver cada um, tá, individualmente. Remoção de feixes de permutadores em unidade de destilação. O que é um permutador de calor? Em unidade de processo, é muito comum você ter permutadores de calor, que frequentemente você tem fluidos que necessitam, um deles, aumentar a temperatura e outro, baixar a temperatura. Um exemplo simples é, por exemplo, tá, uma corrente de petróleo que entra numa unidade, ela tem que ser aquecida, ou pelo menos deveria ser aquecida, para quê? Para economizar combustível nos fornos. Por outro lado, as correntes produzidas que saem, tipo gasolina, diesel, querosene de aviação, etc., que normalmente saem do processo em altas temperaturas, é adequado que, para a estocagem, para o armazenamento, essa temperatura seja baixada. Bom, então, você tem um equipamento, tipicamente com uma carcaça de 6 metros de comprimento, dentro do qual há um feixe tubular e há outros acessórios, não cabe aqui detalhar, onde por dentro dos tubos do feixe passa uma corrente e por fora dos tubos passa uma outra corrente. E assim, através das paredes metálicas desse feixe tubular, eles trocam calor, esquentando quem deve aquecer, esfriando quem deve resfriar-se, ok? Agora, esse permutador de calor, que também são muito frequentes também para você resfriar, por exemplo, lubrificantes, o lubrificante de uma turbina, de uma grande máquina, ele, no processo de estar lubrificando as partes móveis, ele se aquece, e para não degradar, ele tem que ser resfriado, então tem também permutadores para resfriar lubrificante, e tem N aplicações. O fato é que, muitas vezes, há deposição de sujeiras, e essas sujeiras, esses depósitos, prejudicam a eficiência da troca térmica.
Então, de tempos em tempos, você tem que limpá-lo. Então, você pega um permutador industrial, esse que eu estou mencionando, há menores, é claro, mas tipicamente 6 metros o casco, mais alguns agregados, o cabeçote dianteiro, o cabeçote traseiro, tem que abrir, remover o feixe e, normalmente, fazer um hidrojato externamente e internamente para remover as sujeiras, detectar se tem algum tubo furado, etc. Depois você recoloca, testa e parte. Muito bem. A Reduc, refinaria da Petrobras, que fica aqui em Duque de Caxias, onde eu trabalhei na manutenção por mais de 20 anos, tem diversas unidades e, obviamente, diversos permutadores que sofrem manutenção periódica, né? Principalmente essa limpeza com hidrojato. E nessa unidade de destilação atmosférica, que é uma unidade muito antiga, a Reduc, ela partiu em 53, é fácil lembrar porque eu nasci um ano depois, você vê que ela já é bem velhinha. Né? É uma unidade antiga e esses permutadores, quando você vai remover o feixe, não todos, tá? Mas nessa unidade, há alguns permutadores, quando você vai remover o feixe, obviamente, se o permutador, a carcaça dele tem 6 metros de comprimento, o feixe também, então você tem que ter 6 metros livres para poder sacar esse feixe e fazer a limpeza. Só que quando você vai sacar, existe uma coluna na frente. E aí, o que você faz? Uau! Aí você aumenta muito o trabalho, porque você tem que pegar, desacoplar todas as tubulações, que não seria necessário se você tivesse condição de sacar o feixe. Você tem que afrouxar os parafusos que o prendem à base, levantá-lo com uma máquina, com um guindaste, girá-lo um pouco, para que você tenha espaço para remover esse feixe. Aí você limpa o feixe, recoloca, tá? E volta tudo. Bota ele na base de novo, acopla as tubulações, etc. Então você aumenta em muito a dificuldade da manutenção, o tempo da manutenção. Agora, por que o projeto não considerou isso aí? Te explico. Hoje em dia, isso, a partir de lições aprendidas, vem sendo minorado. A partir do momento em que o pessoal da manutenção passa a ter alguma participação também no projeto, no design do permutador, tá? Que é importante, porque o pessoal do projeto não tem a visão de manutenção. O cara tem, olha, tá? Isso aí, de cada 6 meses, a gente tem que remover esse feixe para fazer esta limpeza, ok? Tá? Então, ele não tem essa noção. Ou, eventualmente, pode até saber que precisa, mas na cabeça dele pode pensar, não, pode fazer uma limpeza química. Sim, há vezes em que você consegue fazer uma limpeza química, mas nem sempre ela é eficaz. Então, muitas vezes, obriga a remoção do feixe. Né? Então, o camarada não pensa nisso aí e, na hora de fazer o projeto da unidade como um todo, não está ligado que aquela coluna aqui colocada vai interferir no ato de sacar o feixe do permutador. Um outro problema também que ocorre é que, não só com relação ao permutador, são modificações de campo, que existem frequentemente, muitas vezes a manutenção é solicitada a fazer um ajuste, alguma modificação, uma tubulação, não, puxa aqui uma derivação, etc. E aí tem uma modificação de campo, o que tem que acontecer? Tem que ser gerado o as-built, o como construído. Só que muitas vezes, com a movimentação da manutenção, com o acréscimo de atividade da engenharia, o pessoal acaba não atualizando. E aí, quando o camarada vai, opa, peraí, tem uma tubulação aqui, mas no desenho não constava. Tá? Então, aí, qual é a lição do mantenedor? E eu me penitencio por isso. Muitas vezes deixei enquanto pessoa, enquanto órgão também. Não vamos lá não, porque a gente está apagando incêndio. Isso é muito comum.
E aí não vamos atuar junto ao projeto no sentido de melhorar as condições de manutenção. Então, lição aprendida: a manutenção deve atuar no projeto para garantir manutenibilidade. Estou usando outro termo, né? Falei, os dois valem, né? E desenhos devem ser sempre atualizados. Quando você tem uma unidade muito velha, em que houve muitas modificações, né? E você está incerto, inseguro se foram feitos todos os as-builds, pode valer a pena, na ocasião de uma parada de manutenção, fazer um levantamento, uma nuvem de pontos para você resgatar, reconstituir a unidade, atualizar todos os desenhos. Ok? Então, isso aí, fatos reais ocorridos, problemas de manutenção, porque o gestor, o mantenedor, não atuou no projeto. Um exemplo, de certa forma, similar, porém com características muito piores, trágicas, inclusive, é a questão de remoção de catalisador gasto em atmosfera inerte, que também ocorreu na Reduc no primeiro mês em que eu cheguei lá, em 86. Nós tínhamos lá, temos até hoje, uma unidade que basicamente busca aumentar a octanagem da gasolina, né, para que ela se torne uma gasolina mais rentável. E tal, né? E isso aí é obtido através de uma reação com um catalisador. O que é um catalisador? O catalisador é um elemento químico que não participa propriamente da reação, mas favorece a reação. Né? Então, nós temos um grande reator, e aí a corrente de vapores que depois condensados vão gerar a gasolina de alta octanagem passa por dentro desse reator, em contato com o catalisador, ocorrem algumas reações que aumentam a octanagem dessa gasolina. Esse catalisador, eu estou falando de um reator grande, tá? Um reator com uns 10 metros de diâmetro, uns 15 a 18 metros de altura, grande, e cheio de um leito de catalisador, que são grãos parecidos com grãos de arroz, em termos de dimensão. Né? Bom, depois de 2, 3 anos de campanha, ele operando 24 horas por dia, tá? Direto, né? Esse catalisador ele fica impregnado de coque, ele fica preto, e esse coque começa a prejudicar a eficiência deste catalisador, obrigando a regenerar o catalisador. Bom, o que é a regeneração? Consiste em você remover esse catalisador, todo coberto de coque, e deixar esse coque se oxidar. O problema é que a oxidação do coque é uma reação exotérmica, ou seja, libera calor. Então, se você fizer um monte assim de catalisador, ele começa a se oxidar, começa a se aquecer, e se ele estiver empilhado, você não tem para onde esse calor se dissipar, a temperatura aumenta e o coque, que é combustível, acaba pegando fogo. Tá? Então, você deve remover esse catalisador, porém, em atmosfera inerte, nitrogênio, levá-lo a um pátio onde você espalha, mais ou menos parecido, né? O pessoal que é noveleiro aí, volta e meia está assistindo aí, né? O cara lá em Renascer espalhando cacau, é mais ou menos assim, né? Só que é menorzinho, tamanho do grão de arroz, espalha, né? Para que ele possa se oxidar, liberando calor, mas sem entrar em combustão. A questão é que esta unidade aí, né, de octanagem de gasolina era uma unidade bem antiga. Era uma unidade dos primórdios da refinaria. Refinaria essa que partiu em 53, um projeto, obviamente, era anterior a 53. E o projetista, né, não tinha se ligado com essa necessidade dessa remoção em atmosfera inerte. O que aconteceu? Era removido esse catalisador por um processo totalmente arcaico. E, note, eu não estou falando só de Reduc, não. Tá? Estou falando, ao longo do mundo, havia muitos reatores com essas características.
você inertiza, ou seja, você enche de nitrogênio, e aí vão 2 trabalhadores, né? Descem com máscara de ar mandado e vão enchendo o balde e suspendido por uma corda, o camarada lá em cima vai, né, levando para ser regenerado. Mas o cara está trabalhando lá numa atmosfera de nitrogênio. E, justamente, me recordo até agosto de 86, recordo que, conforme falei, foi um mês depois que eu entrei na Edu, estava lá, obviamente, o pessoal da segurança, o operador-chefe da unidade, e viu que um dos operadores lá, um dos serventes que estava lá fazendo essa operação, passou mal, a máscara não estava bem ajustada, desmaiou. E ele, ato contínuo, desceu, pendurado, né, na corda, amarrou o cara, subiu, né, o pessoal puxou, resgataram esse trabalhador, fez o mesmo com o segundo, nessa altura também já tinha caído, só que, ao ser removido este segundo, e obviamente lá de cima, quando você puxa, né, você não tem a visão, né? O próprio corpo de quem está sendo resgatado obstrui a visão. E aí não se deram conta de que a corda arrancou a mangueira de ar mandado, tá, do operador-chefe da unidade que tinha descido lá para socorrer os 2 trabalhadores, que se salvaram, porém, infelizmente, tá, esse operador-chefe foi a óbito. Então, isso aí foi uma fatalidade e lições aprendidas, né? Os reatores em todo o mundo sofreram, né, revisão de projetos, foram reconfigurados. Hoje em dia, continua havendo a necessidade de você fazer a regeneração do catalisador, só que não é mais feito desta maneira. Tá? Eles têm, né? Depois de acontecido, você até diz assim, pô, mas é claro, tinha que ser assim. Mas foi necessária uma fatalidade para que isso ocorresse, né? Para que as pessoas se ligassem nisso aí. Você agora tem um conjunto de tubos assim, né? Grande diâmetro, umas 12 polegadas, com válvulas, que são chamadas de maminhas. Porque, de certa forma, se parece um pouco com ubres, de onde você remove esse catalisador. E aí você inertiza e você acopla um saco plástico, abre, aí já desce o catalisador com nitrogênio, você fecha, está dentro do tambor, é transportado com segurança para, né, a operação de regeneração, né, para ser espalhado lá, ficar lá uns 48, 72 horas, oxidando para poder voltar para o reator. Bom, então, hoje em dia, já não há mais esse risco. Agora, foi necessário uma fatalidade. A rigor, o que deveria ter acontecido? Mesmo caso do exemplo anterior. Só que no exemplo anterior, não houve consequências tão cruéis. O que acontecia era, né, perda de tempo, etc. Tá? E mais, ainda que não tivesse havido uma intervenção na manutenção no sentido de aumentar a mantenabilidade, era fundamental para uma atividade dessa, com um potencial de risco, alto potencial de risco, fazer uma análise preliminar de perigo. Nós vamos ver no final dessa masterclass um exemplo no formuláriozinho, que é basicamente, né, identificar quais são os perigos, qual a probabilidade, qual o impacto e as medidas mitigadoras ou preventivas. Alguns chamam de análise preliminar de perigo, outros chamam de análise preliminar de riscos. Qual é a diferença? Perigo é uma ameaça. O risco é este perigo contido pelas medidas mitigadoras ou preventivas. Então, por exemplo, radioatividade é perigoso? Sim, é perigoso. Trabalhar numa usina nuclear é perigoso? Não. Por quê? Porque são tomadas diversas medidas para evitar que ocorra, né, algum resultado indesejado. Ok?
Aproveitando aqui o ensejo, que eu estou falando, tá, de um problema que acarretou uma revisão, isso é muito comum, um problema também que não teve especificamente a ver com a manutenção, mas ocorreu também na Reduc, mas esse antes de eu ter entrado, foi a explosão das esferas de GLP, de gás de liquefeito de petróleo, tá, em 1972. Aquelas esferas, e o GLP sempre carrega um pouco de umidade, então na parte inferior sempre acumula um pouco de água. Né? Então você tem até uma linha de drenagem, tá, para eventualmente drenar essa água. E numa sexta-feira santa de 1972, estava lá um operador da área de transferência e estocagem, junto às esferas. Ele começou a drenar a água que estava no fundo, estava acompanhando o nível pelo medidor e passou a picape que distribuía o lanche de turno. Ele olhou, não, ainda tem bastante. E foi lá pegar o lanche dele. Só que, como é uma esfera, à medida que vai baixando o nível, mais rapidamente o nível baixa. O que ele não se deu conta foi de que, quando ele voltou, já tinha esgotado a água, já estava saindo o GLP. Como ele estava drenando água, a válvula de bloqueio ela estava úmida. O gás de liquefeito, quando se despressuriza, o que acontece? Resfria. E aí congelou. E ele tentou fechar a válvula, não conseguiu. Tentou fechar a válvula, não conseguiu. Aquele gás foi se acumulando, mais denso que o ar, foi se acumulando e ele sem conseguir fechar, até que na rodovia Washington Luiz, na Rio Petrópolis, lá perto, algum carro, alguma centelha, causou ignição e explodiu, quer dizer, pegou fogo naquilo tudo, ficou queimando aquele gás saindo debaixo da esfera, aqueceu, aí abriu a válvula de segurança lá em cima, começou a ver fogo por cima, e numa situação dessa, o recomendado é você ou tentar bloquear, o que ele não conseguiu, é resfriar as paredes para evitar que ele se rompa. Só que não havia água suficiente, quantidade suficiente para fazer esse resfriamento. E aí, tá, a esfera explodiu, e eu conheci, né, pessoas que estiveram lá na época dizem que era uma miniatura, uma bomba atômica, inclusive com a formação daquele cogumelo. Né? E houve mais de 40 óbitos, 40 fatalidades. E isso aí obrigou também uma revisão, né, do projeto. Essas válvulas de drenagem que eram únicas, elas agora são em série. Então, você tem a primeira, se não der a primeira, tá? Tem ainda a segunda, e outras medidas foram implementadas para diminuir o risco. Só aproveitei o gancho aí, fugi um pouco da manutenção, para mostrar que, né, os acidentes devem servir como lições aprendidas. Né? Ideal seria que não precisássemos, né, dessas lições aprendidas tão trágicas. Por falar em eventos trágicos, é bastante conhecido o evento da plataforma de Piper Alpha. O que aconteceu? Aí sim, problema de manutenção. Não culpa da manutenção, mas falhas no processo. Uma equipe foi fazer uma manutenção de uma válvula de alívio de uma bomba, de um sistema redundante. Havia duas bombas. Então, isolamos essa bomba aqui, retiramos a válvula e não deu tempo para revisar. Amanhã a gente volta e faz. Beleza. Então, não foi adequadamente sinalizado. Isso aí tem muito a ver com sistemas de liberação e aviso. Né? Vou comentar daqui a pouco. Não basta você pegar e simplesmente isolar. Você tem que deixar claro que aquela bomba está em manutenção. Não apenas em nível de informação, mas em nível de impossibilitar, ou seja, colocar, né, uma raquete, um bloqueio com cadeado não com a chave lá, porque isso acontece muito frequentemente. O cara, não, está com cadeado. Está com cadeado, mas a chave está dentro do cadeado. Não adiantou de nada. Tá? Não, e aí
né? A chave tem que ir para o supervisor, tem que ir para um gestor do processo. Né? Aí o que aconteceu? A atividade foi suspensa durante a noite, mas a operação deu um problema com essa bomba, vão entrar com a outra, porque não sabiam, né? Que pensavam que era uma bomba que estava parada lá por ser uma bomba stand-by, né? Uma bomba redundante, mas não era. Ela, quer dizer, até era, mas ela, naquele momento, não poderia ser utilizada porque estava sem a válvula, estava aberta. E aí o que aconteceu? Começou a haver escape de gás, né? Esse gás acabou se inflamando, e aí o problema inicial já foi uma má comunicação lá, ou seja, a manutenção sempre tem que informar a operação e tem sempre que criar um bloqueio efetivo. Não é botar uma tabuletazinha, ó, está em manutenção. É vedar realmente o acesso. Tá? Então, má comunicação interna. As paredes corta-fogo da plataforma estavam mal especificadas, não resistiram. Né? Houve uma má comunicação externa, porque essa plataforma de Piper Alpha era uma plataforma que recebia corrente óleo e gás de outras plataformas. E as outras plataformas não foram avisadas. Até se deram conta de que havia um incêndio, mas havia uma orientação de não parar a produção. Então, má comunicação externa, inadequada orientação gerencial. O gerente não pode dizer, não para. Não para, não. Tá? Vamos buscar não parar. Mas, né, E falta de autonomia dos operadores para. Não, tá certo, eu não posso parar, mas, eu tenho autonomia, eu vou parar porque estou vendo que estou mandando mais gás para lá. E aí, a plataforma explodiu, se não me equivoco, foram 140 óbitos, uma catástrofe. Tá? Então, a causa básica, inadequada liberação, isolamento e comunicação. Tá? Uma atividade de manutenção feita, tá, sem uma adequada divulgação. Né? Bloqueio, né? Isolamento. Fator contribuinte. A análise preliminar de perigo não tinha sido feita. Numa análise preliminar de perigo, esse seria um risco. Quando você faz análise preliminar de perigo, você usa muito uma técnica que eu mencionei na última Masterclass, que é o what if. E se? E nessas perguntas, e se poderia haver. Né? E se essa bomba aí entrar? Opa, vai escapar gás aí. Então, né, se veria a necessidade de bloquear. Então, é importante uma análise preliminar de perigo para quaisquer atividades de alto risco de manutenção. Bhopal. Bhopal foi o pior acidente industrial de todos os tempos. Uma cidadezinha da Índia, tinha essa fábrica, algum produto fertilizante, alguma coisa assim, e ela utilizava em determinado momento o isocianato de metila, que é um gás extremamente tóxico, venenoso. E aí houve alguns fatores que ajudaram, sempre, nunca é um único fator, né? Houve sim, isso foi detectado, né, através de uma série de investigações, né, porque foi um acidente horrível, que gerou milhares de mortes de imediato por inalação do isocianato de metila e, a posteriori, por contaminação e tal, né, doenças decorrentes. Então, houve uma sabotagem. Um elemento aí insatisfeito promoveu algum tipo de sabotagem, desviou uma corrente. Mas o fato é que havia um excessivo estoque de material perigoso. Note que muitas vezes nós nos sentimos confortáveis. Não, tem bastante material. E nós temos. Eu sou muito fã desse camarada aqui, Trevor Kletz. Tá? Ele é um guru, tá, da segurança industrial. Né? E quem puder, né, todo operador, mantenedor deveria ler alguma coisa de Trevor Kletz, que ele tem muitos exemplos. Né? E ele fala essa frase em inglês: What you don't have won't leak. O que você não tem não vai vazar. Né? Então, ele preconiza justamente
que você tem estoques mínimos e não estoques abundantes, principalmente produtos perigosos. E um outro fator contribuinte, além do excessivo estoque, além do ato de sabotagem, é que havia trechos da planta que não estavam sendo mais utilizados e foram apenas bloqueados. Isso vai ter muito a ver com algo que eu vou mencionar daqui a pouco, que é o descomissionamento de unidades. Então, essa unidade ficou lá fechada, ficou o quê? Corroendo. Você normalmente mantém a unidade está operando. Não, isso aí não está mais funcionando, não. E deixa. Mas o que aconteceu? Houve esse vazamento. Então, evitar estoques excessivos de materiais perigosos. Um outro exemplo, bastante recente, são de estar lembrados. Nitrato de amônio. Nitrato de amônio é um produto que, submetido a determinadas condições, gera uma explosão violentíssima. A primeira explosão que se tem notícia ocorreu no porto de Galveston, no Texas, no sul do Texas. Eu morei no Texas, fui diversas vezes lá. Duas embarcações se chocaram, uma delas tinha nitrato de amônio, e no combate ao incêndio não se conhecia a ficha do produto químico, que também é importante, né? A ficha de informações de segurança de processo, né? E não sabia que não se podia utilizar vapor para abafar, que o vapor justamente catalisou aquela big explosão. E o pior é que a OSHA fez, né, o órgão, né, regulamentador norte-americano, recomendações de que não houvesse estocagem acima de, não me recordo exatamente a quantidade, de nitrato de amônio. Só que uma indústria em 2006, a West Fertilizer Company, no Texas, tinha um estoque grande, ocorreu uma grande explosão, tá? Felizmente sem fatalidade, porque ocorreu de madrugada. Lições que não foram aprendidas. Houve um episódio terrorista em que um prédio chamado Colorado Building foi detonado por uma van carregada de nitrato de amônio, quer dizer, né, os mantenedores, operadores, gestores não se ligaram, não aprenderam as lições. O terrorista aprendeu. Isso é bom para explodir. E realmente explodiu, houve muitas fatalidades. E, finalmente, em agosto, tenho quase certeza que foi em agosto, há 2, 3 anos atrás, houve em Beirute uma explosão, seguida de uma outra enorme explosão, muito característica, uma explosão muito alaranjada. Quando eu vi aquilo, eu falei, tem nitrato de amônio nessa parada, porque é característico. E era justamente isso, estoque inadequado de nitrato de amônio. Então, o acidente de Bhopal, além de problemas de manutenção, de não ser feita a manutenção em parte de uma unidade descomissionadas, problemas de sabotagem também, houve a questão de haver um estoque excessivo de produto. Então, a outra lição aprendida aí, equipamentos sem utilização devem ser descomissionados e removidos. Nas unidades de uma refinaria, os derivados muitas vezes contêm enxofre. E o enxofre não deve ser mantido nos derivados, porque você vai queimar, aí você gera SO2, você gera chuva ácida. Então, você deve buscar combustíveis isentos de enxofre. Então, você tem as unidades de recuperação de enxofre. Algumas unidades vão um pouco além, em vez de gerar o enxofre in natura, geram ácido sulfúrico. Não importa. Você tem que dar, né, fazer uma minimização de resíduos, você tem que trabalhar com enxofre. E essa unidade, essa URI, como chamamos, né, eventualmente tem que sofrer uma manutenção numa parada. E aí, quando você para, você tem lá uma torre que trabalha com altas temperaturas, com o enxofre em ponto de fusão, e aí você, na parada, você drena essa torre, joga, esvazia ela, e aí você espera esfriar e entra na torre, né, para fazer limpeza, etc, etc. Um fato ocorrido na Reduc,
estava sendo feita essa parada, foi drenada a torre, só que não se deu conta de que não tinha sido drenado todo o enxofre. Esperou-se esfriar, aí foi-se abrir a boca de visita. Ao abrir a boca de visita, havia uma camada de enxofre sólido lá. Eita, caraca, não foi drenado todo o enxofre. Então teve que remover. Como estava sólido, o que fizeram? Martelete. Só que o que não se deram conta é que, já que houve um remanescente enxofre, esse enxofre, à medida que vai se solidificando, essa parede que vai se formando, ela é cada vez mais isolante térmico, cada vez mais dificultando o resfriamento no seu interior. Com o martelete, o que aconteceu? Furou, e aí veio um jato, né, de enxofre, alta temperatura, né, queimou, o cara estava com óculos e tal, mas foi, né, foi levado lá para o Hospital do Galeão de queimados e tal, ficou uns 2 meses internado lá, foi um evento horrível. Tá? Eu era presidente da CIPA naquela época, cheguei a ir lá no Hospital do Galeão. Né? Então, tá? Os caras foram romper a parede, não. Tinha que se dar conta. E o que deveria ter sido feito? Não era uma situação atípica, era para abrir e ter acesso à torre. Não teve acesso? Não, peraí, não vamos atacar de imediato. Vamos fazer uma análise preliminar de perigo. Né? E houve aí uma falha na identificação de riscos. Tá? Não se deram conta de que aquela parede estava solidificada, até aí tudo bem, mas que lá no miolo ainda teria enxofre. Ok? E descomissionamento de unidades. Frequentemente, por uma modificação de projeto, de processo, algumas unidades deixam de operar. E aí, quando deixam de operar, você frequentemente isola. Não, isso aí não está mais operando. Não. Pode ser assim, não. Tá? Havia uma linha que estava inoperante há anos, ela foi bloqueada, não só no bloqueio, com flange cego, raquete e tudo mais, tá? Só que havia resíduos ácidos. Esses resíduos ácidos atacaram lentamente o aço e, ao atacar o aço, geraram hidrogênio. O hidrogênio é gasoso. E aí, o que aconteceu? Foi formando hidrogênio, de maneira que aquele trecho estava lá, nós descartamos, fechamos, isolamos e tal, só que aquele pouco resíduo que havia foi, né, gerando hidrogênio, uma quantidade que gerou uma pressão. E quando foram realmente desmobilizados, comissionar essa unidade, foram abrir o flange, liberou esse hidrogênio em alta pressão. Tá? Felizmente não houve fatalidade, mas foi um evento de alto potencial. E aí, dentro desse descomissionamento, trocentos exemplos. Ou seja, essa unidade não será mais utilizada? Ok, então vamos descomissioná-la agora. Não basta isolar, não está operando, não. Tá? Então, equipamentos não utilizados devem ser descomissionados e removidos. E, mais uma vez, houve aí uma inadequada análise preliminar de perigos. E na análise preliminar de perigos, né, nós nos damos conta de que um dos principais problemas é a má identificação de riscos. E muitas vezes riscos são difíceis de ser identificados. Tá? Então, requer bastante talento, expertise, experiência das pessoas para poderem vislumbrar toda sorte de potenciais riscos. Então, cuidados essenciais. Seguir as orientações da ordem de serviço. A ordem de serviço, como mencionei, é como se fosse um manual de instruções. Mas o manual de instruções a gente costuma não ler. A ordem de serviço você deve ler. Para muitas intervenções, é necessária uma permissão de trabalho. É necessário seguir as recomendações da permissão de trabalho. Isolar adequadamente o equipamento ou sistema. E aí, por exemplo, a Petrobras usa muito um procedimento que eles chamam de LIBRA, que é o acrônimo de liberação, equipamento é liberado.
Isolamento, isolei o equipamento. Bloqueio, bloqueei realmente. Raqueteamento, né, raquete, e aviso, ó, esse equipamento tá fora e, né, se for necessário colocar um cadeado em algum lugar, que se coloque, mas que a chave não fique ao lado do cadeado. Eu estou falando assim, às vezes você pode achar que eu estou brincando, mas isso é muito comum. Botei o cadeado, mas botei a chave ao lado. Não é que nada. Nos Estados Unidos é muito comum pessoas fazerem a referência ao loto, lockout, tag out. Lockout, ou seja, vamos bloquear. Não posso bloquear. Tag, que é o tag? É o aviso. Vamos bloquear e avisar. Fazer uma análise preliminar de perigos e sistemas de segurança não devem ser bypassados. Pode parecer óbvio, né? Claro, pô. Por que eu vou bypassar o sistema de segurança? Houve um grande acidente, tá? Uma caldeira da Exxon em Singapura, com 2 fatalidades e uma terceira pessoa muito ferida, porque era uma caldeira que operava com GLP, com diesel, com diversos combustíveis, né? E eles estavam tentando fazer. A caldeira vinha operando com GLP, ou gás natural, não me lembro. Não, vamos mudar para diesel. E tentaram acender a caldeira com diesel. Não conseguiram. Por motivo, não pulverizou adequadamente. Não, então vamos acender com GLP. E havia justamente um sistema de segurança, né, para evitar que você colocasse GLP sob certas condições. E havia ainda pontos quentes. Então, quando se fez a injeção de GLP, a caldeira explodiu. Então, foram equipamentos que foram, sistemas de segurança que foram bypassados. Então, uma boa prática. Sistema de segurança só pode ser liberado por uma autoridade superior. De preferência, bem longe. De preferência, o chefe da planta que está lá na sua casa de campo. Que é justamente para inibir a tentação. Não, vai passar isso, é tranquilo. Não, tranquilo não. Às vezes pode ser, mano, tá? De uma forma geral, é muito perigoso, tá? Então, criar dificuldade em prol da segurança. Aqui um exemplo, no análise preliminar de perigo, bastante. Risco da atividade, o que pode acontecer? E se? Qual seria a causa? Quais são as consequências potenciais? Qual é a probabilidade? Qual é o impacto? Qual é o produto da probabilidade pelo impacto? E aí me permite fazer um Pareto. Quais são as medidas preventivas ou mitigadoras? Então, um documentozinho simples que, né, deve ser feito principalmente para atividade de manutenção de alto risco. Então, mais uma vez, queria agradecer a presença de vocês. Falei muito sobre ordem de serviço. Consulte aí a Fractal para conhecer, solicite uma demonstração. Tá? Ordem de serviço não é uma mera formalidade. Tá? É um instrumento de eficácia e de segurança. Ok? Muito obrigado. Tenham todos um excelente dia.